Olá, prósperos e prósperas que acompanham o nosso Pode Prosperar. Hoje é muito bom recebê-los aqui para mais um bate-papo. Nós vamos falar hoje da série Horizonte Comum da Educação. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão democrática e participação da família na escola. Um tema muito importante com inúmeros desafios. E para falar sobre este tema, nós temos aqui Fabiana Souza, a nossa convidada. E eu vou passar o currículo dela para que a gente possa dar início a essa conversa. Ela é professora da Rede Municipal de Educação de BH, com 28 anos na educação básica e mestranda em educação pela UFMG. Na sua trajetória, ela atuou como diretora escolar e à frente da gerência de clima escolar da SMED, em Belo Horizonte. Ela integra a equipe da Diretoria de Políticas Afirmativas, na coordenação de promoção dos direitos humanos e pluralidades educacionais, no Núcleo de Equidade e Gênero da SMED. É conselheira no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e, em pesquisa, ela tem os direitos humanos no cotidiano escolar, sobre a perspectiva das famílias dos estudantes dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Pode Prosperar. É um prazer te receber aqui. Você que tem prosperado na educação, um currículo maravilhoso. E agora é o seu momento. Se você quiser fazer alguma colocação, se você quiser se apresentar em alguma outra área, fique à vontade. Então, Samuel, primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar fazendo parte dessa série, né, podendo contribuir aí com reflexões tão pertinentes sobre gestão democrática e participação das famílias na escola. Quero dizer que me sinto honrada, né, de nesse momento também estar aqui com o Instituto Prosperar, prosperando na educação. Muito bom. E para começar, vamos contextualizar o que é a gestão democrática. Então, é um tema extremamente importante, né? A gestão democrática, a gente tem que entender que ela não acontece só no chão da escola. E que ela também não é uma gestão fácil, né, da gente fazer. Ela é uma gestão desafiadora. Por quê? Porque ela é dialógica, ela é coletiva, né? Na verdade, a gestão democrática é uma partilha de poderes. E quando a gente fala de compartilhamento de poder, não é algo tão simples, né? A gente pode pensar a gestão democrática dentro da escola, na escola, e também a gente pode pensar a gestão democrática na educação nos outros órgãos e instituições, né? Desde os conselhos municipais, né? Das conferências municipais de educação, que são instâncias que vão pensar a educação antes dela chegar para dentro da escola, né? Que são as políticas educacionais. E quando ela chega ali no chão da escola, é onde toda a comunidade escolar ela tem ali o seu protagonismo nessa participação. É um mundo ideal a gente compartilhar esse poder das decisões dentro da escola, né? Desde pensar o PPP, que escola que queremos, né? É uma pergunta interessante. Qual é o projeto político da escola, político-pedagógico da escola? Então, quem são as pessoas que vão nos ajudar a pensar, né? São todos os segmentos que compõem aquela comunidade escolar, né? Pensando que escola que a gente quer, que escola que nós necessitamos, né? Pensar a utilização dos recursos financeiros, né? Quais são as reais necessidades. Então, as famílias, os colaboradores, os professores, os gestores estarem no movimento coletivo para essas decisões fundamentais dentro da escola, né? A gente pensar também nas regras da escola, né? Eu falo das regras porque hoje a gente fala muito da questão da indisciplina, dos conflitos escolares, mas como que a comunidade, né, está participando dessa elaboração dessas regras? Porque quando as pessoas não participam, elas não se sentem pertencentes, não existe um pacto, né, sobre aquilo que está sendo colocado. Então, a gestão democrática ela é fundamental porque a escola é essencialmente um espaço coletivo, né? Princípios, valores da escola não são individuais, são princípios coletivos, né? E como que a gente chega no equilíbrio desses princípios e de valores que vão nortear o trabalho da escola, né? Que vão
dar os encaminhamentos, né? Como que eles vão ser compartilhados, né? Então, eu gosto sempre de falar que a gestão democrática não pode ser romantizada. Ela não é difícil, não é impossível, mas ela é desafiadora. Né? Eu acho que é a gente pensar a educação inclusive em outras perspectivas, né? Saindo daquele modelo tradicional hierárquico e vindo para esse movimento do compartilhamento mesmo, da linearidade, do protagonismo das pessoas nos diferentes processos da escola. É certo, então, a gente falar que ela é democrática, porque a ideia é que ela dialogue com todos, que ela inclua todos, que a gente possa ter um ambiente dentro da gestão escolar que pense e dialogue com professores, familiares, novas tecnologias. Você falou uma palavra aí fundamental, a gestão democrática é inclusiva. Né? Todos estão ali, né? Porque, na verdade, o principal objetivo de familiares, dos professores, da própria gestão, dos colaboradores, é a aprendizagem dos estudantes. Então, todo mundo está ali com o mesmo pensamento. E aí, se a gente faz isso de uma forma coletiva, a gente tende a ser mais assertivos nas nossas escolhas e nos processos que vão acontecer dentro da escola. Maravilha. E é interessante porque nós recebemos aqui, até mesmo no primeiro episódio, a Dagmar Brandão, e ela trouxe para a gente esse conceito de escola viva. Então, para a gente fazer uma gestão democrática, a escola ela tem que ser viva. E o que é que mais diferencia essa escola democrática, essa gestão democrática, do modelo tradicional? Então, o modelo tradicional é a gente pensar uma detenção de poder. Então, pouquíssimas pessoas, eu não vou colocar na conta da direção da escola, mas a equipe gestora é que detém, por exemplo, as informações não são compartilhadas. A transparência, né, não é uma pauta da gestão tradicional. Ela é distante, ela afasta, ela cria barreiras, inclusive na relação com as famílias, né? A família na gestão tradicional, ela é como se fosse um cliente mesmo, um fiscalizador. Ela chega, matricula o seu filho, e a partir do momento que ela matriculou, né, a sua criança ali naquela escola, ela está compactuando com tudo que está colocado ali. A gestão democrática, não. Ela vai querer o diálogo, né? Uma coisa muito importante da gestão democrática é a escuta. Escuta dos segmentos, escutar o que as pessoas têm a dizer sobre a escola, sobre as expectativas delas com relação à escola. Né? Os estudantes têm expectativas sobre os seus processos educativos, os professores têm expectativas sobre o seu trabalho, as famílias têm expectativas sobre a educação, né, do seu filho. Então, a escuta na gestão democrática é primordial, é um valor muito importante, né? Uma escuta atenta. Na gestão tradicional, você não tem um protagonismo dos outros segmentos, né? É um cumpra-se de legislações. Cai muito no campo da pessoalidade na gestão. Né? Então, eu posso, como uma gestora de escola, pensar regras a partir daquilo que eu entendo que é o melhor para os estudantes. Né? Mas sem um diálogo com os próprios estudantes, que serão as pessoas que vão cumprir as regras, por exemplo. E aí isso dificulta o processo, né? Porque a regra é imposta, ela vem de cima, né? E é assim com tudo que acontece dentro da escola. Entendi. E esse diálogo ele é muito importante para construir algo que atenda a todos, né? Eu acredito que a gente está falando aqui de educação e nesse processo, quanto mais inclusiva ela for, mais a gente gera protagonismo, que foi essa Sim. palavra que você falou incrível. E falando desse protagonismo, me explica sobre essa frase que a gente ouve tanto. A escola ensina, mas quem educa é a família. O que você tem a me dizer sobre isso? Tem essa distinção mesmo? Ou é papel da escola ensinar a educar, da família educar e ensinar? E como que elas podem dialogar? A função de educar nunca foi exclusiva da família. Né? Se a gente pegar na história aí, da educação, se a gente pegar os primeiros estudos sobre a relação família-escola, a gente vai ver que as famílias sempre tiveram outras instituições
aliadas ali na tarefa de educar. Podemos, por exemplo, trazer como exemplo as igrejas. Né? Então, não existe uma exclusividade do educar. A escola, ela colabora na educação das crianças, né? Não tem como a gente separar um processo de aprendizagem, de conhecimentos, né? Da formação das pessoas. Né? As crianças, elas vão para a escola no momento que elas estão cognitivamente, biologicamente, num processo de formação, né? E isso não se descola. Então, enquanto eu estou aqui na escola, eu tenho só que pensar no meu cognitivo, né? E aí a gente vai falar nessa questão da formação cidadã, né? A escola faz parte, né? Ela também colabora. Por isso que a parceria, né, que se fala tanto, família, escola, ela é tão discutida, né? A gente não tem dúvidas de que é importante a parceria da família com a escola, mas a gente também tem que compreender que existem alguns limites, mas não existe as pessoas se demitirem. A escola não pode se demitir da função de educar também, assim como a família não pode se demitir da função de ter uma parceria com a escola, não no papel de um professor, mas de um colaborador que vai dar possibilidades que né, de que os estudantes, no momento que estiver em casa, eles possam ter acessos, que eles podem ter uma rotina, né, que vai lembrar, que vai estimular e valorizar o papel da escola. Entendi. E é interessante porque quando a gente fala, né, das diferenças sociais, quando a gente pensa na realidade da família, a mãe às vezes ela está trabalhando, o pai está trabalhando, às vezes a família não tem ou a mãe ou o pai. São diversos os arranjos que a gente encontra por aí. E quando você fala não pode se demitir, é porque faz parte também para a família essa Uhum. participação. Mas quais são os mecanismos que a família tem para participar? Ou é só a reunião de pais? Não, a família pode estar participando do colegiado escolar ou conselho escolar, né? Ela pode estar participando de assembleias, né? As assembleias escolares, todas as famílias que as crianças são matriculadas têm poder de decisão, as próprias reuniões de pais é fundamental, porque não é só a preocupação com a aprendizagem, mas a presença da família na escola para o estudante é uma forma dele entender que há uma valorização por parte da família daquele espaço, daquele trabalho que é feito, né? E você falou uma coisa que é muito importante a gente sempre trazer para essas reflexões, as desigualdades, né? A gente fala de uma gestão democrática e aí a gente fala da participação da família na escola, mas a gente sempre tem que pensar a partir de qual perspectiva que nós estamos falando, sabe, Samuel? Porque a gente tem um modelo padrão de família que precisa ser desconstruído, né? A gente sabe que na década de 70 e 80, as políticas educacionais elas começaram a incentivar a parceria da família, né, em relação à escola, a participação da família na escola. Mas a gente sabe que tem formas diferentes de participar. E muitas das vezes, quando a gente está lá no chão da escola, na rotina, na correria, nos compromissos que a escola demanda todos os dias, a gente tem uma expectativa em relação à participação da família que pode ser injusta, né? Nós vamos ter famílias que podem sim ser negligentes, mas a gente não pode trazer isso como uma regra, porque a nossa sociedade é marcada pelas desigualdades. Então, nós vamos ter origens diferentes de famílias, né? Nós vamos ter a classe social que interfere a origem social das pessoas, né? A questão econômica interfere, a questão do gênero, né? A raça, são marcadores que vão atravessar todos os processos dentro da escola, inclusive na participação das famílias. Então, quando você fala assim, tem uma mãe que é solo, que ela trabalha o dia todo, né? Às vezes ela pode ser lida na escola como negligente porque ela não participa das reuniões 4 horas da tarde ou 7 horas da manhã, né? Mas por quê? A gente tem que sempre entender o porquê. A gente não pode colocar todo mundo na mesma régua.
porque essas desigualdades elas vão interferir na participação das famílias, né? Interfere na frequência dos estudantes, interfere na aprendizagem dos estudantes. Então, assim, a questão da desigualdade, ela não pode estar distante das reflexões que acontecem dentro da escola, para que a gente não seja injusto. E aí a gente tenha um olhar mais equânime. No início você falou de equidade. Né? Então, até para as famílias, quanto mais a gente conhecer, né, essa família, as necessidades que ela tem, é melhor. Por quê? Porque a gente vai trabalhar por uma equanimidade e não por um julgamento, né? Porque essa questão do julgamento é muito séria. A gente, às vezes, estigmatiza uma família como negligente sem conhecer uma realidade que está por trás ali daquela possível negligência. Entendo, verdade. Quando a gente para pensar que estigmas são péssimos Uhum, para qualquer tipo de diálogo, eles acabam impedindo a gestão de acontecer, uhum. porque partem de uma premissa errada, então acabam atacando de outra forma. Então, logo, se a família não se interessa, por que que eu vou me preocupar em integrar a família? E não é por aí, como você está É. falando. Ou a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, mas a família é negligente, não vem nas reuniões, não está interessada no assunto da educação. Essa criança também é estigmatizada, né? E o estigma, ele é uma linha tênue para uma violação de direito, que é por exemplo, violar o direito de permanência, né? Isso. Porque se a família, ela não consegue acessar a escola, ela não é compreendida, ela é rotulada, a criança não consegue ser assistida, a tendência é essa família sair desse espaço, É. né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pré-julgamentos. Tem pessoas que vão ouvir e vão falar assim: ah, porque é muito fácil na fala, mas é uma prática, né, um exercício de muita responsabilidade que professores e gestores têm que ter em mente. Eu tive uma experiência em 2022 de trabalhar numa escola aqui em Belo Horizonte, do município, né, com uma turma de primeiro ano, e o primeiro movimento que eu fiz foi de compreender as famílias, de conhecer as famílias, inclusive as histórias, né, para não ser injusta nos processos que as crianças iriam vivenciar ali, né? E foi muito importante porque eu falo de uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, que é fortalecer vínculos. Né? A gente, na pandemia, todos nós vivenciamos um enfraquecimento e até rompimento de vínculos. E quando a gente retorna com uma euforia que não significa que a gente recuperou e nem fortaleceu os vínculos, né? E nem fez novos vínculos. Então, esse trabalho que eu fiz com as famílias foi importante porque elas se sentiram pertencentes do processo formativo dos filhos. Então, eu tinha reuniões com participação máxima de famílias, projetos que eu desenvolvia com as crianças, as famílias queriam ver, né, queriam participar, elas colaboravam, umas mais, outras menos, porque eu fiz o exercício de entender o limite de cada um. Né? Eu tinha, por exemplo, família que vivenciava violência doméstica. Então, a participação dessa família era diferente de uma família que estava ali todo dia, que tinha um ambiente familiar tranquilo, né, mas de proteção das crianças. É diferente. Então, é muito importante a gente, dentro da escola, ter em mente isso, né, que construção de vínculo é necessário, fortalecer vínculos é importante. Isso tem a ver com as relações, né, relações humanas dentro da escola. Né? Se a gente não cuida dessas relações, o ambiente não é saudável. E se o ambiente da escola é muito cheio de conflitos, de incertezas e desconfianças, os processos ali dentro, eles também vão estar impactados por isso. E talvez a gente não alcance os nossos objetivos. Entendi. E faz todo sentido, né? Porque, como você disse, são várias as realidades. Às vezes tem a criança que está sofrendo um abuso dentro de casa, então é difícil de integrar essa família. E aí, às vezes, essa criança e as próprias pessoas do núcleo familiar precisam de uma Aham. assistência, seja psicológica, seja assistência primária mesmo, né? De emprego, renda.
tudo isso acaba sendo discutido por uma gestão que pensa na família, na inclusão, na democratização da educação. E é interessante porque quando você fala sobre, traz, né, algo real, um exemplo que você deu de trabalhar com as famílias, a gente entende na prática que há sim uma forma de acolher. Afinal de contas, quem é o pai e a mãe que não sente orgulho do filho, que não quer às vezes se aproximar do filho e não sabe como? E aí, quando a escola faz essa ponte, isso é algo que agrega demais. E me explica, tem alguma possibilidade de integrar pais, mães, mais dentro da escola com essa gestão democrática, ao exemplo de mães que às vezes têm cursos de enfermagem, primeiros socorros, poderem participar do dia a dia da escola, ser integrada de alguma forma voluntária a algum quadro? Tem essa possibilidade ou a gente ainda está distante disso? Olha, eu não conheço outras redes, né? Belo Horizonte, eu vejo que várias escolas, elas têm práticas de acolhimento das famílias, né? Talvez não numa perspectiva de um trabalho, mas da própria participação. Então, eu vejo bastante quando eles fazem movimentos com banco de talentos, né? Envolve as famílias com banco de talentos, quando convida as famílias para participar de projetos que envolve os estudantes e a família está ali integrando, né? Às vezes até participando ativamente mesmo desses projetos. Eu acho que cada escola no seu território, ela tem todo o potencial para pensar nessa inclusão das famílias, né? E não só das famílias, mas pensar como que o território onde a escola está inserida integra também os processos da escola, né? Porque a gente não pode entender a escola como uma ilha num território, né? Ela interfere ali no entorno dela. E como que a escola acolhe isso também? Né? Nós temos associações de bairros, nós temos centros culturais, algumas regiões são de área CRAS, né? Então, como que tudo isso que está presente no território pode integrar ali, junto com a escola, fazendo um trabalho coletivo? Né? Eu acho que cada escola no seu território tem esse potencial. Mas lembrando que isso acontece pela percepção e pela postura de uma gestão democrática. Né? Porque se a gestão não for democrática, isso não vai acontecer. Às vezes, a gente quer fazer uma gestão em partes democrática. Em alguns momentos eu quero a família presente na escola. Outros momentos eu acho que a família não está preparada para entrar na escola, para discutir os processos da escola. Isso também não funciona, né? Ou ela é democrática mesmo, coletiva, ou ela é tradicional. Entendi. Esse meio termo, eu acho que é o que alimenta muitos conflitos. Entendi. E se tratando de educação, a gente não pode ter conflitos. Não nesse nível. Então é melhor assumir então uma postura democrática e ser o todo democrático, como você está falando, né? E daí permitir que as coisas caminhem. E dentro disso, como consegue conciliar isso com o currículo? Porque a gente também tem um programa de ensino, a ideia é que as crianças aprendam, os adolescentes saiam de lá formados, né? A gente tem aí alguns problemas de dificuldade das crianças e adolescentes de ler, escrever, fazer contas complexas. Como que uma gestão democrática pode atuar junto do currículo escolar, às vezes num período ou dois, né, fazendo um contraturno? Qual que é a forma de fazer isso? Então, primeiro eu quero falar dos conflitos, né? Os Perfeito, conflitos vão existir. Onde tem relação humana, tem conflito. verdade. Então, a gestão sendo democrática, ela vai ser uma gestão que vai vivenciar conflitos. Mas a forma de gestar esses conflitos, de fazer a gestão desses conflitos, é que muda. Né? Então, se eu tenho uma prática do diálogo e da escuta, a minha forma de cuidar do conflito vai ser pedagógica. O conflito vai trazer para mim possibilidades de sair de um lugar e ir para o outro, assim como para as famílias também. Quando a gente tem um conflito que se acirra, que entra no embate, que não tem escuta, não tem diálogo, a gente fala que tem um espiral e que pode chegar até a violências, porque eu quero falar disso, porque a gente fala muito
de violência, ultimamente, né, nos últimos tempos, tem falado muito, as escolas estão violentas, tem muita violência na escola, as famílias estão intolerantes, né? Mas a gente tem que compreender como que a gente chega num grau de uma violência extrema, que não é o caso aqui de Belo Horizonte, mas de violências de agressão, né, de grande desrespeito. Então é isso, a gestão do conflito ela tem que ser pensada também. Os conflitos não são fáceis de serem cuidados, mas quando esse conflito ele não é tratado de uma forma mais assertiva, ele vai subir numa espiral que vai levar a consequências mais graves, né? Então é importante a gente falar dos conflitos. A outra questão sobre O currículo. o currículo. É interessante essa pergunta sua. Como que a família ela pode participar do currículo da escola? Então, é onde eu falei no início de um limite. Então, quando eu abro uma discussão dentro da escola, quando a equipe gestora abre uma discussão dentro da escola para pensar o projeto político-pedagógico, todas as pessoas podem dizer da escola que elas têm de expectativa, da escola que é necessário para elas. A partir dessa construção, quem vai estruturar e pensar um currículo são os professores. Eu não gosto de usar muito palavras, são os técnicos, mas são as pessoas preparadas para lidar com o currículo. Né? Então, eu penso um projeto político-pedagógico da escola, as pessoas participam, elas falam do que é importante, formação humana, né? Os conhecimentos, a alfabetização, vai estruturar todo o caráter político-pedagógico da escola, e a partir daí, os professores com os coordenadores, né, eles vão pensar esse currículo. Né? A gente sabe que nós temos a BNCC, nós temos diretrizes para a composição de um currículo, mas a gente sabe também que existem currículos possíveis, né? Então, a partir do que está ali colocado no projeto político pedagógico, o que, que eu posso trazer e como eu trago isso para dentro do meu currículo? Né? Então, é formação humana, é a questão racial, né? É a questão do respeito às diferenças, né? A diversidade. Inclusive, nesse movimento, a escola vai poder entender os tipos de famílias que estão frequentando, né? Porque no início eu falei, a gente tem um padrão de família de margarina, pai, mãe e filhos. Mas a gente sabe que essas configurações vêm mudando, né, ao longo dos anos, dependendo do contexto político, social, né, da sociedade. E a gente tem diversas configurações. Nós falamos de pai e mãe, mas pode ser um tio e uma avó que vai participar das decisões da escola, né? A gente, então, também tem que ter esse olhar ampliado, plural. Entendi. Realmente, quando a gente para analisar, ainda mais falando de Brasil, de regionalismos, são muitas as complexidades e as particularidades, né? É complexo e também é particular. O que serve para o Sudeste não serve para o Nordeste, do Noroeste ao Sul. É preciso pensar uma gestão ali local. Porque, como você disse, a escola ela é um agente social também. Ela integra a família, ela integra é, ela entende, né? Busca entender quem são os agentes, tanto os internos quanto os externos. E nesse contexto, como que a tecnologia ela pode ajudar nessa gestão, ajudar no o concílio com a família e ser de fato uma forma de fomentar tudo isso? Então, Samuel, primeiro dizer que a escola ela faz parte de uma rede de proteção. Então, quando você fala desse papel social da escola, é a gente nunca esquecer que a escola é um espaço essencialmente de aprendizagem, de, de conhecimento, de produção de conhecimento, mas ela compõe uma rede de proteção. Né? Então, quando você fala desse papel social, é isso, né? Às vezes a criança tem uma dificuldade, está exposta a uma vulnerabilidade, e a escola é que vai ser o lugar que vai acionar toda uma rede de proteção e assistência, às vezes até primária, tanto para ela quanto para a família.
Então, eu gostaria de destacar isso. Maravilha. E as tecnologias, elas podem ser vilãs nessa relação, mas elas podem também ser uma ponte de grande potencial, né? Porque eu acho que elas facilitam a comunicação, né? A tecnologia, ela traz para a gente outras formas de acessar as famílias, né? E isso é muito bom. É dar visibilidade ao trabalho da escola, né? Assim, quanto mais a escola fala dos seus avanços, do que ela desenvolve lá dentro, mais as pessoas vão se conectando a isso. E eu não vejo problema a gente também discutir com as famílias os desafios que a gente enfrenta, né, que a escola está enfrentando. Eu acho que a transparência, que é uma característica da gestão democrática, nesse ponto ela é fundamental. A gente dá visibilidade para o que tem de positivo dentro da escola, mas a gente também traz todas as pessoas, né, todos os segmentos da escola para a gente pensar junto o que fazer frente aos desafios, né? Porque às vezes a gente dentro da escola fica muito preso nos desafios, como que eu faço, como que eu faço, como que eu faço. A gente não compartilha, sendo que a gente pensa que a família é importante, parceira nesse processo. Mas a família não está sabendo dos desafios, né? E aí não é a nota do estudante, não é a sala do estudante, né? Mas olha, nossa escola está com esses resultados, nós tínhamos essa meta. Como que a gente pode pensar? Olha, a gente está com muita infrequência de estudantes. Será o que está acontecendo nesse território? Né? Podemos pensar juntos quais ações. Essa troca é fundamental. A tecnologia, ela também proporciona maneiras de acessar as famílias mais flexíveis, né? Então, a pandemia foi uma amostra do que é possível, né? E a gente, depois que passa a pandemia, parece que a gente deu uma distanciada das possibilidades, mas eu tenho pensado muito, por exemplo, por que que a gente ainda insiste em fazer reuniões de pais em horários de trabalho das famílias? Quem sabe, num acordo com as famílias, a gente não possa fazer uma reunião virtual à noite, essa flexibilidade, a tecnologia traz essa flexibilidade. Ah, Fabiana, mas muitas famílias não têm acesso. Mas será que no meu território muitas famílias não têm acesso? Por isso que você falou, é importante. Não tem uma regra, né? Temos diretrizes, mas como cada coisa vai acontecer na escola, vai depender muito da escola, porque cada território, e não é regional, sul, leste, não. Dentro aqui do próprio município de Belo Horizonte, nós temos realidades muito diferentes de territórios e com práticas muito diferentes entre as escolas, exatamente pelas características daquele território, daquela comunidade, das necessidades que cada território vai apresentar, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela positivamente, ela traz essas possibilidades, né? Um grupo de WhatsApp, eu estou falando disso por acesso e a participação das famílias, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um vilão da história, porque se você não tem uma transparência, se você não tem uma boa gestão dessa tecnologia, vai virar um campo de reclamação, vai virar um campo de fofoca, né? E aí é aquela coisa do planejamento, do acompanhamento, né? Desse monitoramento, né? Avaliação desses processos também, o que está dando certo, o que, que não está, né? Entendi. É importante ter esses indicadores, né? Fazer bastante pesquisa, porque eu acredito que a tomada de decisão ela é melhor com dados. Uhum, Quando você sabe quantas famílias, quantos alunos, quais são os uhum. problemas, tem algum tipo de mecanismo hoje atuante nessa área, principalmente aqui abrindo um parênteses sobre o tema transparência. Olha, assim, de uma forma ampla, eu não tenho conhecimento, né? Mas, assim, da minha experiência dentro da escola,
Tem várias formas da gente ser transparente, desde um mural, onde você vai colocar as decisões que foram tomadas no colegiado, né? Por exemplo, alguns falam colegiado escolar, outros conselhos, né? Tem participação, tem representantes das famílias, dos estudantes ali. Então, a partir do momento que você teve uma reunião, deliberações, por que não colocar aquilo exposto no mural de entrada da escola, né? Ou no grupo de WhatsApp, contar dessa reunião. Eu acho que é cada escola entender a melhor via. Tem várias possibilidades, né? Agora a escola, é isso que eu te falei. Ela tem que ver qual é a melhor via e ela tem que ter um planejamento. Isso tem que ser intencional, né? Às vezes a gente se perde muito por não fazer os planejamentos. Então eu quero ter uma gestão transparente, inclusive em todos os processos. Ah, vou ter uma assembleia. Quem veio, participou, ok, mas quais foram as deliberações dessa assembleia? E como as pessoas que não puderam participar, elas vão ter conhecimento disso? É no grupo de WhatsApp, é no mural da escola, é no Instagram. Algumas escolas hoje têm Instagram, né? Pela agenda do estudante, que muitas escolas também têm agenda, né? Então, são mecanismos que a própria escola tem que buscar. E você falou uma coisa muito interessante: os dados. A escola não pode esperar que os dados venham de cima. Dentro do espaço escolar, a gente precisa entender que os dados são importantes. Então, eu quero saber se é legal fazer reunião de pais virtual, então eu vou correr atrás para saber o que que as famílias pensam disso, se é viável para elas, qual o melhor horário. Isso dá trabalho, mas isso é necessário, porque aí eu vou estar partindo daquilo que é necessidade das famílias, né? Daquilo que é possível para elas também, né? Então, o trabalho com dados é muito importante dentro da escola. É, entendo. E nessa conversa de transparência, né, de dificuldades que você está citando, né, porque dá trabalho, talvez seria interessante integrar a família dos estudantes também, criar ali um mecanismo de participação real deles, porque aí a gente está falando de cidadania, Isso. que é uma palavra que a gente falou no começo, né? Você citou isso, e que eu vejo que é importante para a escola desenvolver nos estudantes a cidadania. Então, fazer desse trabalho um trabalho de 4, 6, 8 mãos, integrando todos. E paralelo a isso, quais são esses projetos ou esses incentivos que hoje a gente tem nessas gestões para poder trazer esse conceito de cidadania para o estudante e também para a família? Olha, nós vamos ter a escola como um laboratório de cidadania, né? Então, se a gestão é democrática, as crianças, os adolescentes, eles estão vivenciando a experiência de participação, de diálogo, na própria rotina da escola, né? Então, desde pensar um horário do recreio, o uso da quadra, que é uma questão, né? Às vezes a quadra fica tomada todos os dias ali pelos meninos que gostam do futebol, e aí as meninas ficam, então, vamos tomar essa decisão. As assembleias com os estudantes, né, os professores promoverem as assembleias. Então, vamos falar da convivência, vamos falar das relações. Então, vamos discutir com os meninos numa assembleia, né? Essas assembleias com os professores, dá oportunidade que eles expressem também sobre as suas opiniões. Vamos falar das regras da escola. Não pode boné, não pode uma calça jeans, tá, mas vamos dialogar isso. Vamos ouvir o que os estudantes têm a dizer sobre isso, né? Porque é uma forma da vivência participativa, né? Eles vão estar ali pondo opiniões, eles vão ouvir também, às vezes, a não possibilidade, porque o não também tem que ser, né, aprendido, né? Certeza. Tolerar e respeitar, principalmente, né? Então, são experiências práticas no cotidiano da escola. Eu acho interessante porque, às vezes, a gente fala assim, vamos cuidar da convivência da escola. Fala muito de clima escolar, de convivência escolar.
E eu brinco, mas eu falo sério. A convivência, ela precisa ser ensinada. Nós não Verdade. nascemos sabendo como conviver, né? A convivência é uma aprendizagem, assim como a cidadania é aprendizagem, é a participação, é a autonomia. Eles precisam experimentar. Não é num livro, né? A gente fala também de habilidades socioemocionais. Será que se eu abrir um livro para a gente preencher coisas sobre as habilidades socioemocionais, isso é uma aprendizagem? Né? Essa aprendizagem vem na prática, no exercício. Então, quais são os momentos que a escola promove onde os estudantes possam interagir de forma participativa, dando opiniões, inclusive com um efetivo protagonismo? Porque a gente fala muito do protagonismo do estudante, mas esse protagonismo, ele é de fato? Ele acontece de fato? Né? Em que momento que as vozes dos estudantes são ouvidas e consideradas? Entendi. É, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? É bem complexo, mas não é por ser complexo que não tenha que ter um caminho, né? Porque as coisas elas vão crescendo gradativamente. Sim, e quando eu falo assim que é desafiador, porque na rotina nós estamos acostumados a uma rotina escolar que não, que eu falo que não cabe mais para a gente, mas a gente ainda não deu conta de fazer diferente, O que que você acha que né? atrapalha mais? Eu acho que a gente pensar fora de um modelo que fomos ensinados, né? Mais eurocêntrico, mais tradicional. Até os tempos da escola, né? A gente ainda reproduz, né? Aulas de 50, 60 minutos, estudantes um atrás do outro, né? Eu não estou julgando, né? Longe de mim fazer qualquer julgamento, mas a gente sabe que esse modelo não está funcionando. A gente vive num mundo que é tecnológico, informações instantâneas. O tempo todo, os meninos têm acesso a várias informações do mundo inteiro, se eles quiserem, né? E a gente ainda está pensando naquela aula de reproduzir conhecimento, né? É o livro didático, e a gente precisa fazer um exercício de sair desse lugar. E a gente não mais pensar na aula como um momento ali de fixo, né? Mas ela pode ser uma aula mais dinâmica, ela tem uma flexibilidade, as informações podem circular ali, né? Os meninos terem mais protagonismo nisso, eles serem atores do próprio processo formativo. Né? Eu sempre falava com os pais dessa turma que eu falei em 2022 que os meninos eles tinham que construir o próprio processo deles. Mas como que eles fazem isso? A gente, enquanto professor, a gente tem que mediar. Né? Então, o aluno ele vai poder perceber que ele tem uma dificuldade, mas que ele está seguro para perguntar, para buscar com o colega dele, né, uma informação. A gente sair um pouco dessa coisa do poder, da gente ter um poder até na forma como estudante e no lugar que ele vai se sentar. Isso é fácil, Samuel? De jeito nenhum. Não é fácil. É, Mas alguém tem que começar, você concorda? concordo. E é interessante porque nessa série que a gente está fazendo, o Horizonte Comum da Educação, a gente vê, né? Eu cito novamente a Dagmar porque ela trouxe essa ideia de escola viva, que é uma escola que ela está sempre em movimento, aprendendo, se organizando, e não tem outra forma de fazer isso se não for dessa forma, né? Os jeitos tradicionais, como você Uhum, falhou, eles, como você falou, eles trouxeram a gente até aqui. uhum. Mas daqui para frente a gente precisa criar um novo modelo. Eu gosto muito de ver o que que acontece no mundo, né? A gente tem países escandinavos com salas de aula ao ar livre, eles nem usam mais aquela ideia de carteira, cadeira e ambiente entre quatro paredes. Eles vão para a natureza, eles exploram, eles criam na criança, no adolescente, a criatividade, a curiosidade, e isso aguça. Mas nós estamos falando de uma outra realidade. Mas a gente não precisa ir tão longe. O que nós sabemos sobre educação quilombola? Sobre as escolas Uau. quilombolas? O que nós sabemos sobre as escolas indígenas?
né, que tem uma lógica totalmente diferente, né? Eu sempre gosto de ouvir as pessoas, os relatos, né? Na disciplina que eu estou fazendo esse semestre, no mestrado, eu tenho um colega Silê, que é do povo Pataxó, aqui no interior de Minas, e eu adoro ouvir as práticas deles nas escolas, na escola indígena, né? Com as crianças, com os adolescentes. E é isso, não é só dentro de uma sala, né? É em contato com a natureza, é numa roda de conversa, né? Então, assim, talvez a gente buscar mais, conhecer mais sobre essas experiências e ver o que que a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Não precisa ir tão longe. Sim. Nós temos uma cultura aqui dentro que a gente talvez não esteja explorando. E existe algum hub de conhecimento, algum ambiente, lugar, seja físico ou digital, que tem essas boas práticas, que tem esses exemplos do que deu certo, do que deu errado, do que está sendo feito? Olha, se a gente pesquisar, nós vamos achar, né? Eu sou coordenadora de um grupo de estudos afropedagógicos, Sancofa, que é coordenado pela professora Rosa Margarida. E a gente promove encontros com pessoas até de fora do país para saber das experiências e das práticas pedagógicas, né? Há 15 dias atrás, nós tivemos um encontro virtual com o meu colega Silê, falando das práticas pedagógicas na aldeia em que ele vive, né? E nós tivemos outras colegas de escolas quilombolas, né, que trouxeram as práticas também, a experiência delas. E foi muito interessante. As pessoas que estavam participando, elas ficaram muito empolgadas, querendo saber mais, né, ouvir mais dessas pessoas. Porque a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e consegue ver outras possibilidades. Eu falo, Samuel, que a escola ela tem que ser um lugar de possibilidades, porque no início você falou, transforma vidas, né? Na verdade, a escola vai promover uma transformação de realidades. E isso é onde a gente quer chegar, né? A gente quer que cada estudante ele tenha a sua realidade transformada, que ele tenha experiências diferentes para que ele possa ter uma trajetória, que ele se orgulhe, que ele veja quanto aprendizado ele teve e que ele possa atuar de uma forma mais potente enquanto um cidadão, mais consciente, mais crítico, né? Entendi. Realmente, a gente tem muito a aprender, a caminhar, mas o importante é que está acontecendo, né? O Sim. importante é que as coisas estão progredindo. Esse espaço aqui é um espaço muito potente para isso, porque a gente está aqui o tempo todo refletindo, né? Ninguém está trazendo uma receita pronta, mas a gente está trazendo questões, refletindo sobre pontos que às vezes no dia a dia a gente nunca pensa. Verdade. E é interessante porque hoje eu saí daqui com certeza de que uma escola que tenha uma gestão democrática é uma escola que escuta, é uma escola participativa, é uma escola que quer mudar realidades, acolhendo a família, acolhendo o estudante, acolhendo as próprias pessoas do corpo docente ali que estão construindo junto essa escola. E que precisam ser acolhidas também, que precisam ser ouvidas, né? Porque são parte fundamental do processo. Com certeza. Então é isso. Chegamos ao fim. Eu te agradeço muito Obrigada a você, pela Samuel. sua participação. Eu que Foi agradeço. algo realmente uma conversa muito produtiva, né? Nós estamos fazendo, como você falou, uma construção muito interessante sobre as possibilidades da educação, não só na nossa cidade, mas também nesse Brasil diferente, distinto, que tem grandes regionalidades. Então, se você quiser dar alguma dica para o pessoal sobre um filme, um material, um documentário, algum estudo, você pode ficar à vontade para que a gente possa falar mais sobre esse tema e disseminar mais isso. Então, eu vou pedir para as pessoas que puderem seguir, né, o podcast aqui da Prosperar, o Jefferson Kofa também, porque lá a gente traz muitas discussões sobre as questões raciais, né, sobre as questões de gênero. Eu acho que são temáticas que a gente tem que alargar, né, que a gente tem que ampliar,
Quanto mais chegarem nos lugares, melhor é para a gente enquanto professor, né, para as crianças, para as famílias. Eu quero agradecer demais, fiquei muito feliz. Eu achei que eu ia ficar muito nervosa, mas não fiquei, né? Fiquei muito feliz de estar aqui contribuindo, né, com meus pensamentos. E espero que a gente tenha outra oportunidade de se encontrar para falar mais sobre educação. Ah, com certeza, foi um prazer recebê-la aqui, uma conversa muito tranquila, muito esclarecedora, e pode ter certeza que nas primeiras oportunidades a gente faz novos convites. Obrigada. E vocês, prósperos e prósperas que nos ouviram até aqui, muito obrigado pelo like, pela inscrição. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você não deu like, dê o seu like. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar que a gente responde. Queremos ter esse diálogo com vocês. E essa série nós vamos dar sequência a ela, o Horizonte Comum da Educação. Então fique com a gente para vocês saberem cada vez mais quais são as possibilidades da educação no Brasil.